Fala aí, nação rubro-negra, vamos para mais um vídeo corte com reação aqui no canal. Gente, craque Neto em choque com a vitória do Mengão na Taça Guanabara. Os rivais tentam minimizar o título, mas a verdade é que o Flamengo segue implacável. BAP revela um novo estádio pode custar 3 milhões. Será que vem a casa própria do Mengão? E tem mais, Jorginho cada vez mais perto. Novidades sobre a vinda de Jorginho. Vamos te contar tudo sobre essa possível chegada. E a imprensa não teve como deixar de rasgar elogios ao Mengão após mais uma conquista. Se liga, torcedor rubro-negro, vem comigo, fica comigo até o final porque o vídeo de hoje está incrível. Solta o play, bora exaltar o maior do Brasil, nosso Mengão. Vamos pro corte. O Flamengo venceu o Maricá por 5-0 e conquistou mais uma vez o título da Taça Guanabara aqui no Maracanã. A etapa inicial da partida foi de domínio total do rubro-negro. O primeiro gol saiu dos pés de Gerson após uma cobrança de escanteio de Arrascaeta. Minutos depois, Léo Ortiz marcou o dele após uma falha do goleiro Dida. O segundo tempo também foi de um Flamengo muito superior ao Maricá. Logo nos minutos iniciais, Arrascaeta e Luiz Araújo aumentaram o placar. Já na reta final, Matheus Gonçalves tabelou com o Wallace Ian e marcou um golaço aqui no Maracanã para sacramentar a vitória do Flamengo. Difícil, né? Poder conseguir jogar com um monte de craque, um monte de elenco. Mas a gente vai, assim, de pouquinho em pouquinho, conquistando nosso espaço. Estamos felizes demais. Fui muito feliz no gol e que seja só o começo de um ano maravilhoso no Flamengo. A preocupação do técnico Felipe Luiz ficou por conta de Everton Cebolinha. O atacante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, com dores no músculo posterior da coxa direita. Ele será reavaliado na reapresentação da equipe no Ninho do Urubu. Agora o Flamengo volta a campo pelas semifinais do Campeonato Carioca. O adversário será definido neste domingo. Vamos lá então, parabéns a Gabi aí, essa menina incrível aí, dando todas as informações do Flamengo, que por sinal o Flamengo não é que vai ganhar só o Carioca, o Flamengo vai brigar para ganhar todos os títulos. Tem dúvida disso, Marília, ou não? Nenhuma. Felipe Luiz é a melhor revelação dos últimos tempos. Dos últimos tempos. Godoy? Sim, é um forte, ou mais forte deles, mas a competição é longa. Quesada. Dos três times que se destacam em seus estados, respectivos estados, né? Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians, esse pra mim, o Flamengo é o que a gente fala que é o time a ser batido, Neto. Mas o Felipe Luiz tá arrebentando dessa geração toda. Eu acho que é um dos caras que mais competência mostrou, não só no Flamengo, porque não é fácil dirigir o Flamengo, é como treinador mesmo. Vamos colocar Vasco e Botafogo aí pra gente. Vamos lá, coloca aí o VT. Ilustra? Vamos lá. Qual é a ideia? Vamos, Godoy, e aí? Pênalti? Quem está feliz e confiante é a torcida do Flamengo, né? Não tem como não tá, né, cara? Campeão aí da Taça Guanabara, favoritaço para ser campeão carioca de novo, com o Felipe Luiz de técnico, que chegando aí à marca de 3 títulos conquistados, e apenas uma derrota desde que ele assumiu o Flamengo, cara. Incrível um troço desse, cara. Aqui no Coluna do Flávio, trazendo os números aqui do Felipe Luiz, são 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates, uma derrotinha apenas, 3 títulos e 20 jogos de invencibilidade. E lembrando, uma quantidade de grana, já estava mais de 97 milhões que ele tinha dado de grana para o Flamengo, né, de lucro. Mas agora a Taça Guanabara deve ganhar uma graninha também. Não é, dizem que não é muito no Rio, mas já é alguma coisa vem, né, cara? Então, as semifinais aí do Cariocão estão marcadas para 1 e 2 de março. E também no jogo de volta, 8 e 9 para março também. O Flamengo comemora agora o título da Guanabara e vai ver qual que vai ser o adversário ainda pro próximo jogo. Aliás, né, vai sair o Vasco, né? Acabei de ver aqui. Gravar é uma beleza, né? Faz 25 minutos que acabou o jogo ali do Vasco, eu não tinha visto. Eu tava aí vendo o negócio do Palmeiras e tal. Então é o seguinte, Flamengo e Vasco na semifinal do Carioca.
provável, não vai dar pro Vasco, né? Não vai dar. Vai ser no próximo fim de semana aí do Carnaval e depois os jogos de volta lá pro dia 8 ou dia 9. Não tá confirmado ainda, tá? Então, Flamengo e Vasco e o Botafogo de novo não classificou, né, velho? Fluminense classificou e o Botafogo não classificou de novo. É vergonhoso o Botafogo, né, cara? Vamos ver se vai copiar o que aconteceu no ano passado, né? Não classificou, mas foi bem no Brasileiro, foi campeão e tal. Vamos, né? Mas esse time do Botafogo aí não vai dar nada esse ano não, hein? Vão passar vergonha aí o Botafogo este ano. E no Super Mundial vão passar vergonha também. A não ser se o Textor traga aí jogador de nome, né? Pra eles aí. Vamos aguardar, né? E você vê, né? O Felipe Luiz com esse fenômeno, né? Um fenômeno, né, cara? Felipe Luiz. Com tudo isso que está acontecendo, né? Um grande começo de carreira aí de técnico do Flamengo. Mas aí o Mauro César, sempre o Mauro César é foda, velho. Ô cara pessimista da porra. Fala que é realista, mas o realista às vezes é muito pessimista, né? Sei lá, cara. E ele coloca aqui, ó, vem pelo mundo da bola, ó, ninguém está iludido, né? Tipo, sobre o bom início aí do Felipe Luiz, tá? Ó, o pessoal pode se empolgar com o início do Flamengo, sem perder a noção da realidade. É tudo uma pré-temporada, é um bom começo, mas a hora da verdade virá adiante, e a gente sabe disso. Ninguém está, pelo que eu vejo aqui, eu muito menos. Eu não acho que ninguém está iludido. Apenas uma empolgação com as boas perspectivas que o time apresenta jogando um bom futebol, ainda não estando no seu ápice, ainda com problemas físicos com os jogadores. Ele destacou isso aí, cara, isso é normal, né? O Palmeiras também tem jogador no departamento médico, vai ser a temporada inteira, sempre vai ter jogador no departamento médico. É muito raro não ter jogador no departamento médico. Isso também não é um grande problema, mas que o Flamengo está jogando hoje o melhor futebol brasileiro, tá. É só você ver o que o Flamengo fez com o Maricá e que o Palmeiras não fez com o Mirassol, que o Palmeiras não fez com um monte de gente, cara. Um absurdo, sabe? Um Palmeiras que tem aí, é tido como um dos grandes elencos do futebol brasileiro, mas não tá jogando nada. O elenco tá curto, tá faltando jogador, não temos um centroavante. Aí, para não dizer que não tem centroavante, nós temos aí dois moleques, né? Entra lá o Thales, entra o Luigi, que para tentar resolver o jogo no final, cara. O Flaco Lopes fez o golzinho lá naquela falha do Muralha, né? Aquele Muralha é uma mãe, né? Obrigado, Muralha! De novo. Mas, cara, e o Flamengo tá jogando muito, cara. É muito diferente, o que a gente vê é a capacidade do Felipe Luiz de ele reinventar o jogo. Ele com as trocas que ele faz, ele consegue melhorar o jogo, ele consegue o objetivo que ele quer quando ele troca, entendeu? É isso que está impressionando todo mundo. O cara é muito bom, não adianta. Vai ser a salvação aí do futebol brasileiro, na minha opinião. E o Mauro César fazendo a dele, né? Mauro César... Aquele negócio, sempre pessimista, sempre querendo, vamos ser real, pé no chão, aquela conversa toda. Esse dia ele surtou com Abel Ferreira. Eu vou trazer um vídeo desse negócio aí, né? Muito engraçado. Vamos que vamos, né? Mas aí, rapaziada, tirando essa alegria de início do Flamengo, a bomba, né? A caixa de Pandora está sendo aberta aí pelo BAP, que é a questão do estádio do Flamengo. Para quem não sabe, está sendo feito um estudo pela Fundação Getúlio Vargas, alguns órgãos lá, para ver a viabilidade, né, dessa construção, qual que é o real custo desse estádio Tempo Flamengo. E o BAP, antes de os caras apresentarem o resultado, porque os caras pediram 45 dias aí para apresentar o resultado, o BAP já está afirmando aí que vai passar de 3 bilhões de reais o estádio do Flamengo, e não 1,9 como tinha dito o Landim, ou seja, já está chamando o Landim de mentiroso, né? Chamou de mentiroso, de aproveitador, de que mais que eles falam, do cara oportunista, porque ele estava usando essa questão do estádio para a reeleição, né? No caso de colocar a turma dele se mantendo no poder no Flamengo, né? Com o Rodrigo Danchi, lá, Danchi, o nome dele, não sei qual que é correto, mas é Danchi, todo mundo já sabe. Então, ele estava falando que era isso que o Landim estava fazendo. O Landim, em muitas horas, falou de SAF no Flamengo, né? Não o SAF total, mas de uma parte do Flamengo SAF para arrecadar dinheiro para essa construção do estádio, o que foi totalmente rechaçado,
por todo mundo no Flamengo, por conselheiros e tal, e inclusive votaram lá um negócio lá, uma lei lá que não vai ter SAF nunca no Flamengo. Então, é assim, cara. E aí agora o BAP dando essa notícia, abrindo essa caixa de Pandora e, cara, e aí? Vai sair ou não vai sair o estádio do Flamengo? Essa pergunta que vai ficar, né? Sai ou não sai? Vai ter ou não vai ter? Se por 1,9 bilhão o BAP já estava chorando, já estava resmungando, imagina agora por mais de 3. Cadê a capacidade da diretoria do Flamengo de gerar receita? Cadê o cara que ia gerar 5 bilhões de receita para o Flamengo, que o próprio BAP falou na campanha dele? Lembra? Que ia colocar lá um CEO do Google como na parte de marketing, ia gerar 5 bilhões de receita para o Flamengo. Cadê o cara? E agora? Não falou mais, né? O cara ficou quietinho, era só na eleição também. Então não adianta falar que o outro está fazendo aquela eleição, se ele também faz a mesma coisa. Então, e aquele negócio. A nova diretoria, segundo o UOL, chegou a esses cálculos após os estudos feitos por empresas contratadas. Estão sendo analisados viabilidade econômica, o solo e o entorno viário do local situado. Muralha, viu? Obrigado, Muralha, que entregou 2 para nós ali, porque senão não ia passar não. O Palmeiras estava com futebol vergonhoso hoje, de novo, né, cara? Contra o Mirassol, na casa do Mirassol. Mirassol já classificado, e mesmo assim o Palmeiras não jogando bola, parecia que estava jogando joguinho em treino, cara, pré-temporada, cara, ridículo, absurdo. Desde que assumiu o desafio de fazer a gestão do Flamengo. Algumas pessoas podem olhar e falar assim, mas o Felipe Luiz também, ou os jogadores que tem no Flamengo, qualquer um faz o que ele está fazendo. A gente viu por técnicos anteriores, inclusive mais experientes, que não é assim que a banda toca, né? Não adianta você só ter bons jogadores, você tem que saber também fazer o trabalho de gestão técnica e o principal, você tem também que conhecer muito do estudo tático e dinâmico dessas equipes, do ensaio disso. E uma coisa muito legal, que isso pode ser sim um benchmark para que outras equipes também façam, é o padrão de repetição que a equipe tem, que é uma equipe que você vê que as triangulações, as tabelas, 1, 2, o movimento facão, a linha alta, as jogadas ensaiadas, elas acontecem repetidas vezes dentro da mesma partida. Essa forma dinâmica que o time tem, ele acaba confundindo o adversário de onde fazer a marcação. Uma das coisas que eu mais reclamo na equipe do Palmeiras é a falta desse repertório. O Palmeiras joga a bola pelo lado direito para o Estevão e aí seja o que Deus quiser na chuveirada na área. Fica muito fácil você marcar uma equipe que só joga por uns lados, que utiliza apenas um homem de referência. Agora o Flamengo não. O Flamengo ele tem essa criatividade, essa dinâmica, essa fluidez, essa maneira diferente de cada hora e o ataque de uma certa maneira. Uma hora vai dar chutes de longa distância, outra hora vai fazer um cruzamento rasteiro, outra hora é um lançamento em bola alta, outra hora é pelo centro, outra hora é pela direita, outra hora é pela esquerda, outra hora é o lateral subindo como um ala para dar o apoio e a profundidade. Então, assim, mano, é uma equipe que taticamente ela funciona muito bem e ela tem muito, mas muito repertório e muitas formas de jogar e de chegar ao gol de uma maneira diferente. E foi um jogo treino, praticamente ontem. Foi o domínio do início ao fim do Flamengo, aí aquele negócio, o time realmente é uma equipe tecnicamente muito fraca, mas você olha que a forma como a equipe ela é distribuída e a forma que o trabalho do Felipe Luiz ele vem sendo feito é realmente de trazer uma equipe cada vez melhor. Obviamente que quando buscar um adversário que seja tecnicamente melhor, não vai poder subir a linha tão alta dessa forma e deixar apenas um zagueiro lá atrás. Você vai precisar ter ali uma linha de formação defensiva também adequada para eventualmente um contra-ataque de uma equipe tecnicamente melhor. Mas a gente não pode tirar o crédito. É mais um título que ele ganha, Taça Guanabara, com apenas uma derrota até agora, durante a gestão técnica do Flamengo. Então, assim, o cara tem mais títulos que derrotas. É um início que motiva muito o torcedor do Flamengo e você entende ali que realmente tem uma distribuição e um conteúdo tático que é seguido à risca em todos os jogos. Da área. Não tem uma construção, não tem centro do campo, não tem 1-2, não tem movimento facão, não tem absolutamente nada. É sem criatividade, sem repertório. E mais uma vez, Leila Pereira, Anderson Barros, Abel Ferreira se safam. Se safam
graças à base. A base salvaram vocês mais uma vez. Aquele banco de reservas que eu falo pra vocês, que precisa ganhar corpo, precisa decidir, os caras decidiram hoje. Só que os caras decidiram no Campeonato Paulista. Agora, vocês vão querer levar esses caras pra decidir na Libertadores? Contra equipes argentinas? Vocês vão querer levar esses caras pra decidir na Copa do Brasil? Vocês têm certeza disso? Dê graças a Deus, senhor Abel Ferreira, que a base salvou você, porque você dobrou a lateral e tirou o Estevão, velho. Você tirou o Estevão no segundo tempo, o cara que mais criava, com o Palmeiras precisando fazer gol. Você tirou o Estevão e logo depois tomaram um gol de empate do Mirassol. Num sistema defensivo do Palmeiras que parece um purê de batata. Aí você fala assim, mas hoje não estavam os jogadores titulares. Mas mesmo quando estão os jogadores titulares, o sistema defensivo do Palmeiras parece um purê de batata. Nessa edição ainda teremos personagens, técnicos e muito mais do clássico que definiu a classificação do Vasco. Primeiro assunto para você. Botafogo fora da Copa do Brasil depende do seguinte, são 6 vagas. Os 4 primeiros, Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Vasco, já estão na Copa do Brasil de 2026. Quem ganhar e o segundo colocado também na Taça Rio, ocuparão as próximas vagas. Como o Botafogo pode se classificar? Preste bem atenção. Se o Flamengo estiver entre os primeiros do Brasileiro, ou ganhar a Copa do Brasil, ou ganhar o Brasileiro, ele abre uma vaga. Essa vaga vai ao 7º, ao Madureira. Aí ele depende do Fluminense, para que o 8º tenha essa vaga. E se tudo acontecer desse jeito, digamos, campeão brasileiro Flamengo, campeão da Libertadores Fluminense e o campeão da Copa do Brasil, o Vasco, aí sim, via campeonato estadual, o Botafogo entra. Do contrário, o Botafogo terá de ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores, ou ele próprio estar entre os 6 primeiros colocados. Quando você diz que o Textor não dá muita importância... Nenhuma. Pois é, mas talvez ele não esteja dimensionando isso. Né? Não dimensionou. De fato, isso nem passou pela cabeça do Textor, tenho absoluta certeza disso. O ano para o Textor começa... A última rodada da primeira fase, né, dessa Taça Guanabara, que já tem o Flamengo campeão dessa etapa, ou seja, o melhor time nessa primeira fase, terminou em primeiro lugar, em 2 vagas. Flamengo e Volta Redonda já estão classificados à decisão, às semifinais do Campeonato Carioca, tem 2 vagas que faltam. E, claro... Mas, para mim, o que chama a atenção é que não há nenhuma grande surpresa. No Rio de Janeiro, Flamengo sobrando, os outros 3 grandes, com cada um com seu problema, e ainda lutando por classificação. Em São Paulo, Corinthians, que tem uma herança do fim do ano passado, também numa situação muito tranquila. O Santos ganhando um outro status com o Neymar. Palmeiras e São Paulo ali meio que projetando já as principais competições, podem pagar um preço na sequência do Paulista. Mais voltados à semifinal. E tivemos a goleada do Flamengo em cima do Maricá. O Flamengo que disputava ali com Volta Redonda o título da Taça Guanabara, primeiro lugar na primeira fase. Goleada por 5-0, Gonze, mais uma apresentação. Claro que podemos falar da fragilidade do rival, mas o Flamengo fez o que tinha que fazer, né? Enfrentou um rival muito frágil e goleou, venceu por 5-0, um golaço do Matheus Gonçalves. Garantiu o título da Taça Guanabara, levando o favoritismo para as semifinais, né? E foi um jogo em que ele não precisou se desgastar muito, né? Porque exatamente a fragilidade do adversário, um time que já joga, já tem uma engrenagem, né, de jogo montada desde o ano passado pelo Felipe, né? E jogadores que já têm uma memória de jogo coletivo já de muitos anos. E evidentemente que o fato do Flamengo estar sobrando, né, nesse estadual passa muito pelo trabalho do Felipe Luiz, além da qualidade dos jogadores, evidentemente. Mas o Felipe Luiz, ele está conseguindo fazer algumas características muito interessantes. Por exemplo, fazer jogadores atuarem em mais de uma posição, o que potencializa o elenco. Né? Então, você vê Luiz Araújo, que jogava sempre pela direita, está jogando pela esquerda. Você tem Danilo, que é lateral, que está jogando como central. Bruno Henrique, que faz a ponta e faz o centroavante. Enfim, e isso tá funcionando. Né? Além disso, ele está conseguindo gerir o elenco de uma maneira muito precisa. Por exemplo, no jogo de ontem, eu ouvi alguns comentários, mas vai botar o time principal contra o Maricá? Pois é, mas semana que vem não tem Campeonato Brasileiro, não tem Libertadores. Só joga daqui uma semana, né? Só vai jogar daqui uma semana, então dá ritmo para esses caras.
E, a meu ver, tecnicamente, tem um fator diferencial que, para mim, é a grande diferença do Flamengo do ano passado. É a qualidade dos zagueiros. Essa dupla, Léo Ortiz e Danilo, ela começa a construir a partir da grande área. São dois jogadores que têm uma facilidade enorme de achar companheiros, de dar passe vertical, de jogar por Eles dentro, cortam a bola dando passe. É impressionante, é impressionante. Faz o desarme dando passe, ó. Então poucos times no Brasil têm essa possibilidade de construir a partir do seu próprio gol, como o Flamengo tem hoje. Ontem, então, garantiu o primeiro lugar na primeira fase, o título da Taça Guanabara, e aguarda hoje o quarto colocado para saber quem será o seu adversário na semifinal do Campeonato Carioca a partir do final de semana. Então, o Flamengo 5-0 ontem no Maricá. Agora, campeão da Taça Guanabara, vai para a semifinal do Campeonato Carioca. Hoje conheceremos entre 7 times quem serão os 2 classificados à semifinal, quem será o adversário. 11º, que começou com uma goleada com direita, um golaço do Matheus Gonçalves no Maracanã. Uma jogada que começou no meio campo, começou com o próprio Matheus Gonçalves, ele depois perde a bola e recupera. Bom, em vez de eu falar, deixa eu chamar o Ivan Bruno, que ele vai trazer esse e outros gols. O Flamengo venceu por 5, tem gols aí do Campeonato Carioca. Vamos então com você, um grande abraço, é um prazer estar contigo. E aí, tá ligado, Ivan Bruno? Grande abraço, Serginho Maurício, a gente começa com este show rubro-negro que você destacou, Gerson, aos 17 do primeiro tempo, marcando o primeiro. Léo Ortiz, em cobrança de escanteio, no rebote, faz o segundo, aos 26. O terceiro do Flamengo é de Arrascaeta, aos 12 do segundo tempo. O quarto do Mengão vai vir também num belíssimo lance de Luiz Araújo, aos 14. E o golaço que você destacava, Serginho, jogadaça rubro-negra, Matheus Gonçalves, aos 36 do segundo tempo, Flamengo 5. Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante sobre o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, e você, torcedor rubro-negro, você tem que comemorar sim. Não deixe os rivais minimizarem essa conquista do Flamengo. Não é sobre a Taça Guanabara, que por sinal é a 25ª na história do Flamengo. Não é sobre a taça, mas como essa taça foi conquistada. E eu vou falar sobre esse assunto porque eu estou vendo muito rival minimizando, debochando dos rubro-negros, comemorando a conquista da Taça Guanabara. Eu vou dar a minha opinião, eu trouxe um post extremamente importante nas outras redes sociais, post esse, inclusive, que viralizou aí, muita gente me procurando para me parabenizar, inclusive pessoas do clube que fazem parte da direção, falando que eu tive coragem em postar isso. Eu não acho que eu tive coragem, não. Eu vou falar o que eu penso sobre essa situação no vídeo de agora, e quem falou o que pensa também foi BAP, presidente do Flamengo, falando sobre a construção do estádio próprio do Flamengo. E ele disse que pode custar mais de 3 bilhões, ou seja, o valor dito pelo ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, na visão dele, não tem como, é inviável. Na ocasião, o Landim falou que o estádio custaria cerca de 1,9 bilhões de reais. A gente vai falar sobre esses assuntos no vídeo de agora, vamos trazer uma declaração do Felipe Luiz que eu acho extremamente importante. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais, igual o time do Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Se quiser e puder, óbvio, dar aquela moral financeira, tem o Pix na descrição. Tem na descrição também o site da KTO, que é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa. Hoje, por exemplo, tem Botafogo e Vasco, na verdade, Vasco e Botafogo, jogo em São Januário. Para quem disse que o Botafogo estava nem aí pro Carioca, vai com o time titular. Não estava sabendo dessa? Eu botei essa informação lá nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. Mas lembrando que a KTO é só para maiores de 8 anos, eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Antes de falar de Flamengo, a gente precisa falar desse assunto. Que vexame do Gabigol, hein? Eu avisei a vocês, o Gabigol dificilmente vai voltar a ser aquele Gabigol que você, torcedor rubro-negro, que eu vi em 2019 e agradeci por ter visto. Até mesmo em 2020 ele jogou muita bola, mas ele foi mal demais no jogo de ontem contra o América Mineiro. Eu assisti ao jogo, nossa, perdeu um gol absurdamente na cara, dominou mal, o Gabigol tá muito mal. Fabrício Bruno deu declaração lá, chamando a atenção, falando que jogadores de frente perderam oportunidade, e crise no Cruzeiro.
E eu falo do Cruzeiro porque, para mim, o Cruzeiro tem potencial para ser rival direto do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar de Flamengo agora, porque é o seguinte, galera, o Flamengo ontem, você já sabe, amassou o Maricá, fez parecer fácil, foi um baile. Por falar em baile, estamos já em semana de carnaval, inclusive está tendo uma espécie de bloquinho aqui na esquina. Eu particularmente amo o climinha de carnaval, eu gosto, não curto os blocos pela manhã, gosto de assistir aos desfiles, inclusive vou ao sambódromo, vou cedo, vou embora cedo, essa é a minha condição, mas eu gosto, não entendo, acho tudo lindo, maravilhoso, mas enfim, galera, falar em carnaval, o Flamengo ontem deu um baile para cima do Maricá, um baile mesmo, foi lindo, foi gostoso de assistir o Flamengo, na verdade tem sido gostoso assistir o Flamengo, e dessa forma, eu vou entrar num assunto que eu estou vendo muita gente, inclusive nas ruas, não é só em rede social não, minimizando o fato do torcedor do Flamengo ter comemorado o título da Taça Guanabara. Antes de mais nada, quando o Fernando Diniz ganhou 2 anos atrás, todo mundo, primeiro título do Diniz, é o cara que vai revolucionar a tática do futebol brasileiro, todo mundo comemorando, poxa, tem que comemorar. Aí quando o Flamengo ganha, não vale de nada, mas se o Flamengo tivesse perdido, todo mundo estaria zoando. Isso é muito engraçado, né? 2 pesos, 2 medidas, pessoal. Eu acho que tem que comemorar. É óbvio que ganhar a Taça Guanabara não significa que o time vai se sair muito bem durante a temporada. Tal como a Supercopa do Brasil. Não vale de nada. O Flamengo ganha no Botafogo, amassando o rival Botafogo, que foi campeão da Libertadores ano passado e campeão brasileiro. Não vale de nada. Engraçado, parece que só não vale de nada quando é o Flamengo que ganha. Quando o outro ganha, aí vale. Ah, mas o Carioca não vale de nada. Sabe por quê? Para os rivais aqui do Rio não valem de nada? Porque o Fluminense fez uma Taça Guanabara horrível, vai se classificar aí por milagre. O Vasco e o Botafogo fizeram uma Taça Guanabara horrível, inclusive podem nem se classificar para a Taça Rio. E a culpa é do Flamengo? O Flamengo está sabendo utilizar muito bem o Campeonato Carioca como se fosse uma pré-temporada. E eu vou ler exatamente o que eu postei nas minhas outras redes sociais, que eu falei na minha introdução, que viralizou em vários grupos de Flamengo, inclusive membros da diretoria vindo me elogiar por conta do post. Eu postei o seguinte: o torcedor do Flamengo não está comemorando somente a Taça Guanabara. Esse troféu é a cereja do bolo. O torcedor comemora o estilo de jogo ofensivo apresentado com a cara do Flamengo. O torcedor comemora o fato de o time jogar a ponto de parecer fácil bater os adversários. O torcedor comemora a forma como o Danilo chegou ao clube. O torcedor comemora um Pulgar evoluindo cada vez mais e saindo de campo sem levar amarelo novamente. O torcedor comemora o fato de perder o Cebolinha durante o jogo e ver o Luiz Araújo entrar comendo a bola, pedindo passagem. O torcedor comemora um Varela com a confiança de volta, jogando na sua posição na lateral direita. O torcedor comemora por ter a oportunidade de ver a melhor versão de Gerson na carreira. O torcedor comemora o fato de o jogo estar 5-0 e ver o seu treinador, Felipe Luiz, lamentar um gol perdido que poderia ter sido o 6º. O torcedor comemora a fome de vencer nos jogadores. O torcedor comemora o fato de Rossi chegar a 16 jogos no Campeonato Carioca sem sofrer gol. O torcedor ele comemora muita coisa. Não é a Taça Guanabara. O torcedor comemora o fato de estar vivendo um casamento com o time. O torcedor comemora o fato de ver o Flamengo no caminho certo novamente. O torcedor comemora o fato de ver em campo jogadores representando de fato a camisa. O torcedor comemora um Arrascaeta sendo reserva e não reclamar. O torcedor comemora ver um treinador, Felipe Luiz, que fala que não vai ganhar sempre, mas prefere perder jogando da forma que vem jogando, sem ser covarde. O torcedor comemora um José Boto e um Felipe Luiz falando a mesma língua, em sintonia. Ou seja, você, torcedor rubro-negro, você tem muitos motivos para comemorar. Não deixe o rival minimizar essa conquista. O Flamengo está no caminho certo. Vai ganhar tudo? Ninguém sabe. Mas bater o Flamengo hoje é muito difícil. Os adversários voltaram a ter medo do Flamengo. Engraçado, né? O Maricá não pisou na área do goleiro Rossi. Aí fiz uma busca rápida aqui. O Maricá venceu o Botafogo por 2-1. Maricá empatou 1-1 com o Fluminense.
Perdeu para o Vasco da Gama de 1-0. Ah, mas provavelmente vão utilizar do argumento, esses times não estavam com time profissional. E daí? É o Maricá fazendo a estreia no Campeonato Carioca. Não é fácil bater o Maricá, não. O Maricá foi líder durante algumas rodadas. É porque o Flamengo fez parecer fácil. Na verdade, vem fazendo parecer fácil. Porque a forma como ganhou o Vasco foi um absurdo. A forma como ganhou o Botafogo foi um absurdo nos 2 jogos, jogando muito bem. Jogou mal contra o Fluminense e mesmo assim foi o time que quase saiu de campo com a vitória. Que ironia, né? Então, torcedor rubro-negro, não deixe os rivais minimizar essa conquista. Sabe por quê? Tem muita gente com medo. É com medo. Porque é para ter medo, sim. A forma como o Flamengo vem jogando é para ter medo, sim. O Flamengo hoje tem o melhor futebol no país, sem sombra de dúvidas. O Corinthians pegou um adversário, e eu estava ouvindo o grande Mauro Betting, que para mim é um dos principais jornalistas do país, ele falando, cara, o adversário que o Corinthians pegou nessa pré-Libertadores é um dos piores que eu já vi na Libertadores. E jogou mal pra caramba. É um time, eu vi o jogo, na boa, o Maricá bate de frente com o time, lá da Venezuela. Então, torcedor rubro-negro, não deixe minimizarem não, tá bom? Flamengo ainda vai brigar por muita coisa na temporada 2025 e é por isso que eles estão com medo. Mudando de assunto, vamos falar aqui do estádio, porque o BAP ontem, após a conquista da Taça Guanabara, em entrevistas a jornalistas lá no gramado Maracanã, ele falou sobre o estádio próprio. E o BAP, presidente do Flamengo, revelou que o novo estádio do clube deve custar bem mais caro do que era previsto inicialmente. Em entrevista no Maracanã após a conquista da Taça Guanabara, BAP afirmou que o valor de 1,9 bilhão divulgado em novembro está ultrapassado e a construção do estádio deve chegar a pelo menos 3 bilhões de reais. Abre aspas para a BAP. Nós contratamos a Arena para fazer um primeiro estudo. Eles disseram que fazer uma avaliação preliminar. Nós estamos contratando eles para aprofundar a parte de qualidade de solo e a parte viária do entorno do estádio. O que eu posso dizer agora é que não tenho a menor dúvida de que o número de 1,9 bilhão não é verdadeiro. E que esse número a ser confirmado é perto de 3 bilhões de reais ou mais. Então, o que nós vamos fazer é esperar que esses estudos sejam completados e provavelmente em uns 60 dias a gente vai ter uma posição mais abalizada para dividir com vocês. Gente, isso é muito sério, tá? Eu acho até mesmo que eu não vou tentar contato com o Landim, porque ele nunca me respondeu, não vai ser agora que ele vai responder. Mas o Landim, ele deveria sim vir a público para falar sobre isso. Porque ele falou de um valor, e esse valor, segundo o novo presidente do Flamengo, não procede. É bem mais. 3 bilhões de reais. E aí eu falo para vocês, como construir um estádio de 3 bilhões sem afetar na construção do elenco também, na montagem do elenco? Eu tenho a resposta. Eu sei que você também tem a resposta. Mas eles não eram a favor disso. Dito isso, galera, um bom fim de domingo para vocês. Eu agora vou sentar no meu sofá, pegar pipoquinha. Mentira, eu não como pipoca, vou ser bem sincero. Vou pegar alguma coisa para comer, alguma fruta, e vou assistir Botafogo e Vasco. Então, nação, é isso aí, né? O Flamengo segue arrasando com a vitória que todo mundo queria ver, o estádio, né, dos sonhos se aproximando ou não, Jorginho quase confirmado no comando e não podemos esquecer mesmo ali das tentativas de minimizar o feito do Flamengo. A força do Mengão é indiscutível, né? Enquanto os rivais estão aí exaltando, né, o Flamengo e ao mesmo tempo surtando porque seus times não fazem o que deveria fazer, o Flamengo faz tudo e um pouquinho mais. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe o like e obrigado por vocês ficarem comigo até o final do vídeo. Lembrando de deixar os créditos para o Pina Porco, deixe o palmeirense falar, ESPN Brasil, Band Esporte, né, o Craque Neto, né, no apito final. Gente, todos esses colaboradores no vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.